Bora. Oiê, bom Olá, dia. bom dia. Boa tarde, boa Ah, noite. boa tarde, boa noite. Hoje venho trazendo um tema que está me incomodando há alguns dias. Eu acordo, é, de repente, às 3 horas da manhã e me custa voltar a dormir. Em algum lugar eu li que quando a gente acorda assim, às 3 horas da manhã, pode ser um pico de cortisol ou alguma coisa assim. E isso, primeiro, né, me assusta, porque eu me dou conta do nível de estresse que eu tô, então já começa, a conversa interna automática de, ai, Renata, o que que você está fazendo? Lá, 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 né? E muito, também eu observo que me sai direto, a voz da exigência, deveria estar de outra forma, né? Deveria estar. Mas essa noite. É, ontem aconteceu e eu realmente não consegui voltar, né? Voltar para um centro, para esse lugar de calma. E passei um dia horrível, um dia onde eu sentia que eu não conseguia estar presente. Um dia que eu tinha muita coisa para fazer, eu consegui fazer um terço das coisas que eu tinha para fazer e não fiz bem. Hoje, quando eu acordei de novo, o primeiro pensamento foi: ai, não, outro dia perdido, né? E aí eu falei: ah, bom, vamos lembrar da Paula, né? O que que a Paula fala? Primeiro aceita, aceita o que tá, Você ia falar não, isso. não briga. Aceitação. E aí, Paula, o que que você pode contar pra gente aí sobre o que que você sabe disso e como, não sei como é que a gente pode trazer um pouco de luz, né, para Bora lá, vamos trabalhar por explicar. e além, eu achei interessante conversarmos por esse assunto, porque pelo menos chega muito para mim, até eu vivo esses momentos de acordar de madrugada. Também tem a ver, tem inúmeros fatores também que influenciam Aham. nisso, né? Além do estresse em si, do cortisol, tem a questão hormonal, de acordo com, né, a idade Hum, que a gente está. Não estamos separados, somos um todo interconectado. é. Então, por isso tão, primeiro, antes de querer saber a causa, querer saber por quê, aceitação. Estou acordando esse horário. Entender que isso é um sinal, um sintoma de que estamos desequilibrados, de que há isso, é um sinalizador de que precisamos olhar para alguma coisa, que não precisamos ir à causa, à origem, é agora, no agora. Estou acordando, estou com certeza, se acordar de noite, interrupção do sono, com certeza já é um sinal de estresse. Precisamos preservar o sono se queremos funcionar melhor. Faz parte desse reset diário que necessitamos, né? Tudo que é vivo pulsa, o dia, a noite, e nosso organismo que é vivo para estar saudável precisa estar nesse pulso. A gente tocou o tema do ritmo semana passada, né? Da importância do ritmo. Então, nesses momentos, é perceber, opa, estou desequilibrada. O que eu faço para me equilibrar? Em vez de pensar o porquê. E é isso, nesse momento, cuida da mente, que já faz 50% de continuar nessa roda de hamster, com as histórias que vimos e nos contamos e a negatividade que a gente entra, que também é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, entender que isso é um mecanismo e você não se deixar cooptar por esse mecanismo instintivo e você assumir o controle da sua mente, calma, pausa, vou para o Hum, hum, sentir, vou para sentir o corpo. hum, Isso já também é um bom passo de início, porque quando a gente vai para a autoobservação, ativamos uma área do nosso cérebro que também é responsável por esses pensamentos acelerados, por essa rede neuronal por defeito, onde nossos pensamentos vão ir de um lugar para o hum, outro, tentando encontrar, tentando, enfim. Então, quando eu já vou sentir o meu corpo, já faço um primeiro passo de autorregulação.
E aí, a Uhum. nossa grande chave mestra, que é a respiração. Vai para a respiração. Quando estamos muito estressados, você vai ver que parece que você faz e não tem resultado nenhum. Também normal. Tem que estender, tem que demorar mais tempo Uhum. respirando no Uhum. ritmo, É, numa exalação longa. Podemos fazer agora um exercício e não tem receita. Quando estamos muito desorganizados em um nível, vai levar dias, quizás, para a gente voltar. Então, não pensar que, ao mesmo tempo que é milagrosa a respiração, né? Ela necessita também nosso tempo. Tem um tempo do corpo, tem o tempo da mente, que é muito mais acelerado, e o corpo tem um outro tempo, né? uhum. Então, eu É, proponho. e também eu me pergunto, e rapidamente, se tem a ver porque eu tô mudando hábitos e eu parei de tomar cafeína. E eu Uhum. não sei se pode ter também relação com essa mudança de hábito, porque foi a única coisa assim que eu alterei. E não sei se você sabe se pode ter. De novo, já estou procurando a causa. Ai, é. Não, mas Ai, porque como é a gente isso, quer né? garantia, quer resultado, quer saber Exato. de onde é esse saber é o que nos está levando a esse a ficar doentes de nosso máximo talento, né? Querer saber tudo sem sentir, sem perceber, sem sustentar. É, É quase como se eu quisesse saber para poder sentir segurança e me soltar, sabe? E isso acaba gerando, né, a não confiança, né? e ao De, mesmo tempo, se você assim analisar isso, você saber se é a cafeína ou não vai mudar o fato. Percebe? Às vezes a gente passa um Uhum, tempão querendo saber a origem, mas não vai mudar o fato. Você se deixou, com certeza alguma mudança no corpo, ele está se adaptando de novo. E é isso que falei, o uhum, tempo do corpo é um outro tempo, tem um tempo. Pode ser, pode ser. uhum, É, mas não quer dizer também que, que saber não seja importante. Por exemplo, se é uma questão hormonal e preciso de alguma suplementação, não quer uhum, dizer assim, não estou descartando nada. Só que a uhum. gente vai direto para esse lugar mental que nos Exato, separa da experiência. E eu gosto muito dessa exato. frase, que saber e não sentir é como não saber. Quando a gente vai e sustenta o que está sentindo, o desconforto, a desorganização, essa ai, em português, Disritmia. isso, português é mais difícil com R, disritmia, é, sustenta um pouco, porque aparecem mais informações. Você começa a perceber detalhes que não percebia, vem alguma, alguma ideia, algum insight sobre alguma coisa. Só quando a gente se permite, ou alguma coisa simplesmente se dissolve. É isso eu ia dizer, porque hoje não veio nada assim, mas eu consegui baixar, me tranquilizar. Bom, veio sim. Descobri que eu estava com uma angústia cavalar, uma Uhum, angústia muito difícil de sentir, sabe? Aquela angústia que te parte no meio e que, nossa, é tanta tristeza que você fala, eu não vou entrar nessa porra aí, não. uhum, Sai de mim! Quem é que tá aí? Mas sim, entrei e também, também nessas horas eu também uso muitas ferramentas do mindfulness e tem uma prática, agora eu lembrei que me ajudou muito, chama RAIN, que é reconhecer, depois vem o A, né, do RAIN, allow, que é permitir, depois é investigar, que você observa como se fosse testemunha, né, do que está acontecendo. E depois nutrir. E o nutrir hoje me fez muito bem, porque, sabe, eu botei assim a mão no peito e falei, uau, há quanto tempo que eu não me dou um carinho, uhum, né? uhum. Eu tô sempre assim nesse fazer, fazer, e agora que estou numa etapa, né, de transição de país, transição de mercado, sem entender muitos sinais. Nossa, que insegurança que dá, que Sim. insegurança.
E esse nutrir me fez bem. E que prática a gente pode fazer hoje? O que que você está sentindo? Vamos lá fazer. Vamos começar sempre pela respiração, como essa chave mestra para ir um pouquinho em conexão mais com o corpo. E a partir disso, isso que você trouxe também, o toque, e tem a ver Hum, muito nesse dar esse lugar do sentir. Eu acho que o mais precioso que surge é a necessidade que está por trás. E às vezes hum, é isso, é reconhecer essa hum, angústia, expressá-la. Às vezes o corpo só quer chorar para descarregar, porque somos seres elétricos, criamos substâncias, depois tem que entrar no fluxo, tem que fazer circular nossa energia vital. É, e de novo, não é nada, né? Quando eu falo de energia mesmo, né, a bioenergética trabalha muito sobre isso, esse fluxo das energias, a medicina chinesa, toda a cultura oriental tem mais familiaridade com isso e com mais naturalidade, né? A gente esquece disso. é. E acho que Aí faz. hoje a neurociência está trazendo de volta, graças a Deus, né? Porque cada vez a gente está podendo medir mais essas reações. Deixa eu conferir É. aqui estava querendo coisa do som, porque está um barulho aqui atrás, queria saber se estava Ah, bem o som. não, tá tranquilo. Então, distrair um pouquinho, mas para voltar, vamos para o corpo, vamos para o Vamos pro corpo. sentir. Mas uma coisa que estava, isso, da necessidade por trás. Queria, é só Sim. esclarecer e trazer isso como importante, porque quando eu paro e sustento essa necessidade e atendo a necessidade, isso, alguma coisa interna se reorganiza. Então, se eu estou sentindo angústia, quizá isso, a necessidade era chorar, despressurizar o sistema. Ele sabe, nossa inteligência inata, confiar nela, que é muito sábia. Não tem nada de. Aí entram duas coisas. Então tá, entro, choro, me acolho, vejo, cara, tô precisando de acolhimento, tô só me exigindo. Claro que vou estar. Então, claro que pode ser um autoacolhimento e posso também contar com alguém, pedir para alguém. Tentar satisfazer essa necessidade. E às vezes é tão Uhum. simples que a gente nem acredita que cuidando dessa forma simples já ia dar uma transformação de novo nossa percepção se amplia, de novo começo a me sentir com mais vitalidade, mais entusiasmada, com mais criativa, né? Isso. E outra coisa importante, assim, que muitas vezes a gente, por exemplo, temos algum desafio grande, algo que nos desafia e que se acha que se viver aquilo vai ser muito difícil. E quando eu vou e faço e me desafio e faço, eu falo, opa, não foi tão difícil assim. Mesmo um pouco, isso é ir criando essa habilidade de entrar em contato com emoções fortes, de entrar em contato e aos pouquinhos ir sentindo, opa, não foi tão ruim assim entrar em contato com minha angústia. Chorei, descarreguei e ela, o pico que ela Uhum. estava, desceu, porque o natural das nossas emoções é cíclico, nada É é cíclico. permanente, né? Então, entrar assim em sintonia e nessa confiança, nessa inteligência inata dos Uhum. sintomas que o nosso corpo nos dá, um batimento acelerado, uma respiração mais curta, mais pressa, sem entender que isso está grave, que está acontecendo algo comigo, Ah, sino que criar uma familiaridade com esses sinais e saber que estão me dizendo, então saber o que eu preciso fazer. E uma emoção, a mesma coisa, criar esse lugar de confiança e de entrega, de viver a emoção e deixar que elas, por simples natureza, ciclo natural, ela diminua a intensidade. ó. Nossa, eu E estava parece lembrando simples, mas agora. não é tanto. Exato, eu estava lembrando agora, sabe o que que me veio na cabeça? Hum. Eu, quando cresci no Rio, né? E tinha a fortuna de poder ir à praia todos os dias. A sensação de você estar no mar, nadando nas ondas, né? Você não controla as correntes e de repente vem a série, né? E aí você. Mas quando você aprende a confiar nesse fluxo e a realmente se entregar mesmo, né, pro movimento, confiar que você, sabe, entra em harmonia com isso. Eu acho que eu fiz algo disso essa noite, porque eu consegui finalmente navegar
a angústia, né? Ajá. Engraçado, eu estou falando que é angústia, mas eu acho que não era tanto angústia, podia ser um desespero mesmo. Uhum. Porque não me veio vontade de chorar e eu choro fácil, então é por isso eu acho que eu estou usando outra, porque me tranquilizou muito o me acolher, mas não me veio vontade de chorar. Eu acho que o que eu Uhum. estava era sentindo desespero mesmo. E é isso, e esse respirar é nos observar para entender, sobretudo, a necessidade que está por trás, qual a necessidade não satisfeita e tentar, como adultos agora, porque às vezes É, estamos nesse, quando entramos nas dores, vamos para esse lugar mais de impotência ou de criança, esperando que isso venha de fora. exatamente, né? O que vai embora magicamente. E vai embora, some. E a gente acha que na Só- tensão a reação corporal é de tensionar, aí fica com bruxismo, com dor no pescoço, enxaqueca, porque acha que assim eu resisto mais a sentir, né? Enfim. Exato, né? Nossa, que quanta coisa por aprender. Que bom, que bom. E ao mesmo tempo é tão bonito, porque uma outra coisa assim que chega muito é, ai, tem que me cuidar ainda com tudo que eu já tenho que fazer, tem que e que seja gostoso estar fazendo esse processo de autodescoberta, de que o foco seja Sim, estar essa companhia mais sincera exato. conosco, né? Então, eu vou Ah, propor acá um trabalho assim que é, coloca a mão direita embaixo da axila esquerda e a esquerda na direita. E fica um pouquinho aqui, sentindo esse contato, como se fosse um abraço mesmo. hum, gente, que delícia. Fica um pouquinho ali, respirando e sentindo o seu corpo, sentindo o que que sente o seu corpo. Pensando assim, quando você sente conforto, por exemplo, são vários fatores que vão fazer ao conforto, o apoio, a iluminação, é, enfim, a temperatura, a roupa que você tá, são vários fatores sensoriais que vão trazer a sensação de conforto. Então, quero que fique, que foque nessas sensações, não nas ideias. Como está esse apoio, onde você está, como seu corpo está, a postura que ele está, a sensação do toque, desse acolhimento, leve atenção para a respiração. Perceba o movimento da respiração nesse abraço, nesse autoabraço. Sinta seu corpo como um todo. Que sensação traz no conjunto, na integração de todos os fatores de seu ambiente nesse momento, de seu estado interno? Lembrando que sempre estamos em conexão. E vamos fazer 3 suspiros fisiológicos, essa respiração que inspira pelas narinas profundo. Quando o pulmão está quase cheio, dá mais uma puxadinha. E exala com um Ah, som de alívio longo. Sentindo que está despressurizando o sistema mesmo. Pensa numa panela de pressão quando sai, que faz barulho. É importante o barulho, deixa vibrar a garganta. 3 vezes. ah, E agora a gente vai soltar esse abraço, mas vai ficar com as mãos assim cruzadas e vai vir do ombro. ah. Isso, termine. Desculpa. Baixar um pouquinho aqui a tela. Vamos fazer esse movimento aqui do ombro para baixo. E também sim. O Zoom vai lendo. O joinha. O joinha. Ai, Esse gente. movimento, o toque, somos seres de toque, né? Tanto que traz uma sensação de segurança para o sistema. Vamos pegar isso que você sentiu quando você tocou seu peito, sentiu o toque. Isso é, sinta seu próprio toque e perceba.
Aqui eu tenho uma pergunta, porque às vezes, quando eu estou facilitando workshops, eu observo que tem gente que não gosta de toque, que Uhum. não se sente cômodo. É, tem alguma coisa aí para falar, ou é normal também? O que é isso, né? Só É, para as tem pessoas pessoas que terem. realmente têm alguma, é isso, alguma situação traumática que pode ter criado essa separação do toque, porque na verdade o toque, e respeitar também. E tem assim, Hum, né, padrões que, de pessoas, estruturas, digamos que o toque realmente cria uma sensação Uhum, de querer se proteger, de que isso está ok. invadindo demais o espaço interno, então respeitar com certeza, mas eu sempre acho que ir para o mínimo, para o pouco, tá, não consegui, toque, só fica ali um pouquinho, Hum. de leve, O que seja agradável, né? o que O seja que agradável, o que seja. seja sustentável nesse momento. E não esquecer a finalidade, né? Para nos acolher, para Uhum. nos. E às vezes para ir lidando com esses lugares que criam desconfortos, é essa aproximação muito aos pouquinhos. Hoje sustento Hum, isso, amanhã sustento um pouco mais, aí depois sustento eu me abraçar, depois sustento outra pessoa me abraçar, enfim, ir fazendo esse caminho de aos pouquinhos ir entrando em contato, ir aprofundando hum, é nisso que nos desafia, porque de fato os desafios ou as limitações são esse nos mostrar um caminho de poder ir, de encontrar um entusiasmo em me desafiar a ir superando estados que percebo que estão me limitando, né? Então hum. agora pode colocar a palma das mãos sobre as coxas, pertinho dos joelhos, e vamos trazer as mãos um pouco mais acima, próximo da virilha, e arrastar em direção ao joelho. Inspirando e exhalando. Inspiro e exhalo, escorrendo a mão em direção ao joelho. Então vai lentinho, um toque lento. Inspiro quando estou perto da virilha, exhalo em direção ao joelho, desplaçando as mãos, contato. Sinta seu toque, sinta a temperatura, a textura, ou da pele, ou da calça que você está, esteja presente. Enquanto faz isso, eu quero que sinta seus pés, sinta os apoios, se está sentado com os pés para cima, que não está com os pés apoiados no chão, sinta o apoio do lugar onde você está, o que está sustentando o seu corpo. Inspira e exala lento, fazendo esse movimento repetitivo, focando no sentir, sem querer nada, sem querer grandes coisas, sabe? Apenas isso, essa simplicidade, de sentir sua mão, de escorregar, dar match entre a inspiração e exalação e o movimento, sentir a coxa, sentir os apoios, sentir a palma da mão, perceba como sua palma da mão também vai ficando com uma sensação um pouco mais vívida, mais pulsante, ou vibrante seria, ou a temperatura também muda. E agora vamos trazer essas mãos aqui, juntar elas aqui como em forma de oração um pouquinho e separar elas um pouquinho. E sinta aqui esse como um fofinho que se cria. E a gente vai aquecer mão por mão. E agora a gente vai dar uma esfregada, como um banho seco. Sinta que um banho, mas um banho com vontade, não de querer Ai, ensaboar que seu delícia. corpo com vontade. Ah, e depois deixar sair uns suspiros. Hum, E vai percorrendo todo o seu corpo, sem deixar nenhuma partinha sem, sem ensaboar.
Vamos trazer essa metáfora e essa intenção de estar limpando, de estar reconhecendo, sentindo enquanto estou. Hum. E por último, a gente vai pegar do ombro até a mão, do outro lado, nas pernas. Ah. A gente vai fazer umas Hum. batidinhas aqui no peito. E vamos soltar o ar pela boca com som de alívio. Ah. De novo. Tudo isso é para ir chegando ao corpo, ir aprimorando as sensações, acalmando a mente, indo para o tempo do corpo. Não tem que entender nada, apenas sentir. E pausou. Quero que sinta o eco na sua pele, o eco do toque. Por mais que já não está tocando, nem o peito, as batidinhas no peito, sinta o eco. Como ainda a sensação perdura um pouco mais. Por mais que já não está no contato, no toque, a Ai, sensação perdura. recebi uma visita aqui, mas amorosa. Olha só quem veio. Ah. Perdão. Ah, continuo, continuo. Fica um pouquinho nesse eco, sustenta essa sensação de não estar fazendo nada e sentir como está a pele, como está o contorno do seu corpo, o ritmo da respiração. Sustenta um pouquinho mais. Demorar um pouco no sentir. Vamos dar tempo a demorar no sentir sem querer buscar explicações. E é nesse estado de maior presença no corpo, vamos fazer essa pergunta mágica: que está vivo em mim hoje? E deixa que seu corpo lhe chame a atenção para algum lugar, para alguma sensação que se apresente com mais intensidade e sustente sua atenção ali, nesse foco. Sustenta, como se só essa parte existisse. E você vai tentar descrever com sensações corporais, não com ideias, significados, não nomeando emoção, por exemplo, é medo, é tristeza, não vai nomear enquanto o que está sentindo. Vai ser só sensações corporais. Primeiro dá um tempinho para observar e ir reconhecendo se há uma tensão, constrição. Às vezes vem uma sensação de textura, de peso, de expansão, de abertura, uma contração, uma... Às vezes vem até uma sensação de cor, de cheiro. Aprofunda primeiro nas sensações corporais. Você pode trazer, Renata, o que você está sentindo para a gente ir fazendo essa... Eu estou procurando as palavras. Uhum, É do lado esquerdo, é, é, e é uma sensação como se é, fosse um, assim, um ponto que está contraído, bem contraído, como se estivesse enroscadinho. Sabe quando você pega um paninho e enrosca? uhum, É, e aí desse ponto enroscado irradia uma sensação como com uns raios de hum, como se fossem umas linhas que você possa seguir, sabe, no teu corpo, mas também tensas, né? Como não é uma sensação agradável.
Como se estivesse puxando desse pontinho, não ficou claro É para mim como onde que está esse pontinho. é, tá, é, ai, não tem muito vocabulário, que horror, mas na coluna lombar, indo para o lado esquerdo, 4 dedos ou 5 dedos assim, em direção à bacia fora. Uhum. E é um pontinho, agora eu tô tocando ele, é um ponto de contração, e quando eu toco, irradia aqui para frente, é, em volta do osso da bacia. Acho que tá pegando o nervo ciático aqui, Aí já porque vem o desce pela. significado, não vem o É, significado. Aham, não então, importa. bom, mas vai irradiando para a Ah, perna, vai. ok. Fica um pouquinho nessa sensação, dessa torção que vai puxando Uhum, e que nesse se enroscar, nesse puxar, vai puxando o que está conectado, né? uhum, tudo que tá. E tem muita coisa conectada. Está tudo conectado. É bom perceber isso. Está tudo conectado. Uhum. E agora vamos entrar um pouquinho, vem alguma emoção? Se você focar lá nesse sentido, da sensação corporal, vem alguma emoção? Veio uma cor, veio verde. Uhum. Hum, E que sensação te traz o verde? Me tranquiliza. Aham. E quando você traz esse verde, o que acontece lá naquele pontinho de tensão? Diminui a pressão. Hum, Uhum. E quando diminui a pressão, aparece alguma emoção? Aparece alguma necessidade? Foca nas hum, sensações ainda. E deixa que a primeira coisa que vier sem pensar muito. Pode nem fazer sentido, mas é bom trazer que a gente vai apenas. veio a palavra solta. Solta. Uhum. E o que acontece quando você se fala solta? Qual a sensação no seu corpo? Fale. É agradável. Solta. Fala com carinho, com amorosidade. Hum, Solta. Solta. Enquanto está sentindo esse solta, perceba seu apoio, perceba seus pés no chão, seu apoio da cadeira, a proteção das paredes do ambiente onde você está. Solta. Quando você solta, essa é a sensação no corpo, né, de soltar. Você falou que estava uma sensação agradável. Vem alguma necessidade, alguma emoção? Não tem que nada, tá? Não é que tem, eu só Hum, estou indagando um pouquinho mais. Bem, me veio aquela sensação gostosa do abraço com a mão debaixo do- da axila, Aham. como se carinho, se acarinha, né? Se acarinha. Hum, Isso, bora fazer então. Pode voltar hum, para aquele abraço. A gente é tão exigente, tão cruel conosco. hum. Que difícil que é a Hum, gente fazer um gesto amoroso.
de acolher e dizer, poxa, entendo o que você está passando, realmente não está fácil. Você está dando o seu melhor. Eu estou aqui. Fazer o que faríamos com uma boa amiga, um bom amigo. Tão Hum. difícil fazer com a gente. Como é importante a gente treinar essa habilidade de sermos nossos melhores amigos. Ah, isso que eu ia falar, desde que eu escutei isso pela primeira vez numa atividade contigo. Eu falei, gente, que poderoso. Nunca me pensei como a minha melhor amiga. Uhum. Hum. 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 E guarda Minha esses bichinha. segundinhos para se desejar. Bom, se fale com você mesma, se deseje coisa boa. Hum. Por exemplo, eu desejo Desejo. É um dia muito, muito bonito, vivido em calma, em presença. Um dia desses que a gente vai sorrindo quando vê uma flor bonita, quando recebe um carinho, até mesmo de um bichinho. A minha, a minha cachorrinha está aqui sentada no meu pé. uhum, Ah, um dia de produtividade também, que para mim também é importante. Que eu tenha essa presença e poder aproveitar cada momento, dando o meu melhor, sem forçar a máquina. Hum. uhum, Um dia de muita honestidade, de eu ser honesta comigo mesmo, esquecer a exigência e me permitir ser. Quando eu estiver cansada, me permitir descansar, me fazer o carinho de levantar e dar uma voltinha, renovar, renovar as energias. Hum. como sente seu corpo quando você fala tudo isso? Eu vou relaxando, relaxando. Lembrando essa frase de que a calma, a segurança não é ausência de ameaça, é presença de conexão. Hum. Entender que às vezes dar meia horinha de uma prática que nos ajuda a encontrar de novo essa calma interna, essa segurança, vai nos permitir isso, um dia mais produtivo, mais presente, mais criativo, Mais feliz. mais feliz, com mais sentido. É, a felicidade está mesmo nessa calma para mim, sabe? Tá nesse, tá no ritmo do corpo. Que gostoso. Tá bom. Muito bom, muito bom. Gratidão. Fica com essa sensação de presença, de conexão para voltar a esse lugar cada vez que precisar de uma micropausa, pausar, dar esse abracinho, fazer um toque, respirar com Hum. calma, alongar a exalação. Vamos fazer uma mais antes de fechar, só para dar uma forcinha a mais na Hum. tonicidade vagal. A gente fica nesse abraço, vamos deixar cair a nossa cabeça para um lado e vamos olhar lá na diagonal e sustentar o olhar. Não é muito confortável, tá? Mas sustenta ali uns 30 segundos, olhando bem no rabinho do olho, lá na diagonal. Vai inspirar e exalar com presença. Essa prática ajuda, né, a tonificar mesmo a Uau, atividade dói do nervo tudo, vago. dói a cabeça, dói tudo. Uhum. Mas olhar para cima, não para trás, para cima, é. Lá para o alto, para outra É que diagonal. dói, dói. Entendi. Mas para cima, peraí, como eu tô Isso, olhando para lá. não, É isso para o ou teto. para cá? Aí, para cá. Isso, assim. Ai, Dói, pode incomodar mesmo dói, o dói. coração. Uhum. Sustenta onde dá.
Aos pouquinhos começa a ceder essa tensão também, porque é musculatura. Está falando de uma tensão ocular, né? Na coraça ocular, Uau, que uau, tem a ver com o medo. uau. E volto devagar, dou umas piscadinhas e vamos pro outro lado. E perceba que por um lado às vezes é diferente do que para o outro. Apenas perceba, não tem que nada compreender isso, nem querer entender, só sinta. Sinta, se deu tempo de sentir a musculatura de seus olhos, de sentir o pescoço, de perceber a respiração, sem querer nada mais que isso. Estamos sempre querendo, sempre faltando. É, o incômodo é difícil de sustentar para mim. Uhum. E volta. Sabendo que são 30 segundinhos, se desafiar a sustentar esse incômodo 30 segundos. Fecha os olhos, perceba como estão as bolinhas gelatinosas dos olhos. Dá umas piscadinhas. E agora a gente vai fazer ao contrário um pouquinho. De novo, cuidando um pouquinho disso que apareceu da coraça ocular. A gente vai fazer uma careta. Agora é engraçado. Mas a gente vai abrir o olhão e botar a língua para fora. Inspiro e relaxa. Mais uma vez. Bota um sonzinho do ar meio raspando a garganta, sabe? Quando vai dar um. E uma última vez. E relaxa. Eu soltou a musculatura do rosto. E perceba um pouquinho como está a sensação do rosto, dos olhos, do estado interno. Vamos fazer nossa chave mestra, 3 suspirinhos fisiológicos. Inspira profundo, mais outra puxadinha. E exala. Inspirou. Hum, Ah, Mais um. ah, Pode ouvir você, já que justamente. E aí parece que o corpo vai relaxar demais, mas na verdade é depois dá uma resetada. Vou ler a uhum. cartinha Ai, do encontro de sim. hoje, que tem muito a ver com isso que surgiu, como sempre. A carta é o berço, capacidade de reação. Não sei se dá para ver, mas é uma criancinha naquelas Um cestas. berço, olha. Aham, que se coloca nas costas também, né? Os É verdade. indígenas colocavam nas costas. E aí diz É. assim: o verso veio lhe dizer que o bebê que você está carregando é o seu próprio futuro. Se você quiser moldá-lo, deve começar a reagir aqui e agora. Não importa como o seu atual momento se apresente, este é o momento certo para usar a sua capacidade de reação. O lado guerreiro da sua natureza lhe trará a coragem de que necessita, de que você necessita. Não permaneça sentada esperando que os outros façam alguma coisa por você. Use a sua criatividade, expresse a sua verdade, reaja. A carta do verso lhe recorda que a responsabilidade de encontrar suas próprias respostas e de agir de acordo com elas é toda sua. Não importa se você precisa enfrentar um desafio passado, presente ou futuro. O que importa é que você pode sempre responder de uma maneira que promova o seu próprio crescimento. Observe de que modo você poderá usar a sua vibração pessoal para reagir a situações e de que maneira esta ação fará você evoluir. Você possui esta capacidade. Neste momento, você deve reconhecer que ela existe em seus níveis superiores de consciência e começar a utilizá-la. Que maravilha. Muito bom. Muito bom. Quantas vezes a gente espera, né? Ou procrastina, ou tem algo que te impede de sair para ação.
E estava conectando com o que você falou de quando, às vezes, o que a gente está vivendo supera a nossa capacidade, que a gente, de repente, se vê pequenininho. E de repente já está naquela visão de vítima ou de esperar que as coisas venham, né? Como às vezes é Impotência, sim. desafiante a gente assumir a nossa agência, o nosso poder de ação. Ou eu estou falando por mim, pelo menos, eu noto isso em mim, que Sim, muitas vezes eu fico mais tempo num problema do que muito por inação, por uhum, inação. uhum. Então, veio muito bem isso. Até rever quais são as ações que eu estou tomando e quais delas realmente apontam a gerar um movimento numa direção diferente. Sim. Muito bom, muito Muito bom. bom, de crescimento e entender que é isso, quando estamos nesse estado de meio paralisia, de um lugar mais de estagnação, que você se percebe que não tá leve, não está criativo, Ah, não está entusiasmado. Quando estamos nesse estado, não é querer fugir, aceito, sinto, demoro para ah, que no próprio corpo, até no próprio corpo sentir a transformação e ter paciência, às vezes não é num dia, às vezes sim precisamos da ajuda dos outros, mas de um lugar, cara, estou precisando de ajuda, sozinha não estou conseguindo, vou buscar ajuda. exato, É diferente, exatamente. né, de estar em um lugar e sustentar esse lugar por muito tempo, querendo resistir a isso, que isso não está bem, colocando significado, querendo entender, levando para a cabeça e só elaborando aqui. Ah, Enfim, essa é uma proposta desse caminho de ir para um lugar de mais, dessa presença de conexão, né? E mais familiaridade com isso, e com mais leveza e com mais curiosidade também, fazendo esse processo. Opa, desregulei, exatamente. vou voltar. O que que eu preciso? Voltar, que estou Exato. necessitando, vou cuidar. Que Percebo maravilha. e cuido, né? Percebo e cuido e acredito na minha capacidade de Uhum. me cuidar, Isso, que ela de já me ajudar. existe. Em Ai, alguma coisa medida. boa. Muito bom. Muito obrigada, Muito obrigada por muito mais um obrigada. encontro. Espero Muito realmente estar bom. contribuindo com essas ferramentas. E me deu vontade, assim, me veio na hora da concentração, depois trazer umas coisas de mais movimento, da gente usar mais o corpo ainda. Tem sido esses encontros mais sentadinho, mas eu acho que às vezes nosso corpo precisa um saravá também, né? Vamos Bora lá, eu topo. lá. Então é Muito isso. obrigada. Obrigada. Até a próxima semana. Até a Um próxima abraço. semana. Beijo. Abraço. Beijo.